Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo darei continuidade à série Desafio Temas de Redação. E o tema de hoje que eu modifiquei do Enem é Movimento Imigratório no Brasil após a pandemia. O título que eu dei ficou O Trabalho e os Novos Obstáculos. De um lado, trabalhadores assalariados, desanimados, abandonados pelo poder público em busca de uma nova profissão em regiões consideradas mais promissoras após a pandemia. De outro, exploração imobiliária com preços abusivos, propriedades privadas onerosas, demarcação ilegal de terras e grupos de pessoas sem ocupação. Então, são essas as principais oposições encontradas que vão explicar a imigração no Brasil. Então, esta introdução é uma introdução de oposição, como eu mesmo estabeleci a partir de uma metalinguagem, ou seja, uma linguagem que fala dela mesma. Eu mesmo sei que esta introdução é uma oposição e eu mesmo chamo essa introdução de uma oposição lá no final. No segundo parágrafo, eu escrevi da seguinte maneira: de acordo com o especialista em trabalho Elton Schneider, o surgimento de novas profissões, a extinção de algumas e a adaptação de profissionais são as novas realidades do mercado de trabalho no Brasil. Além disso, a Covid-19 é outra realidade mostrada por Schneider, que observa que a sociedade foi forçada como um todo a ter uma nova forma de vida, isolada, tecnológica, impactada pelo medo da doença por serviços na área de saúde que não funcionam e por ações ineficientes do poder público. Assim, o precário vínculo empregatício oferecido pelo setor trabalhista é um fator que determina o fluxo de imigrantes no Brasil. Esta maneira de desenvolver esta argumentação, que também é, assim como a outra, com uma citação direta, um argumento de autoridade, e após isso eu concluí sem maiores problemas, por causa justamente de certo treinamento. Então, quando nós temos o conhecimento dos dados e das informações, fica muito melhor. Quando você não tem, você utiliza a informação que você tiver. É claro que é importante, numa prova de redação, você ler revistas, você ler sites, reportagem, assistir reportagens, filmes, né, para você poder fazer as alusões necessárias. Segundo Guy Ryder, especialista da Organização Internacional de Trabalho, OIT, o impacto sobre os trabalhadores e suas famílias, especialmente no mundo em desenvolvimento, será devastador e poderá se traduzir em deslocamentos sociais e políticos. No Brasil, o que ficou previsto pelos economistas foi que a taxa de desocupados passou de 14,6% e alcançaram 17%, ainda no final do primeiro semestre. Logo, as autoridades, sabendo do ocorrido, deverão se preocupar com esses subempregados que não possuem nenhum modo de se manter em suas profissões. Então, eu dei sequência ao desenvolvimento com esse parágrafo. Vamos ver como é que ficou a conclusão. Para quem gostou do meu vídeo, inscreva-se e deixe o seu like. Finalmente, a conclusão ficou da seguinte maneira: dessa forma, o combate ao desemprego e ao alto custo imobiliário são medidas importantes que garantem a ajuda às milhares de famílias desocupadas a deixarem não apenas a miséria, como também amenizar a desigualdade social pós-pandemia. Então, nesta conclusão, eu resolvi
falar sobre um pouco dos 2 parágrafos, eu tentei resumir em pelo menos 2 palavras importantes. Eu falei o combate ao desemprego, que seria o 2º parágrafo, e o 3º parágrafo, o alto custo imobiliário. Então, esses problemas, eles são muito comuns no meu texto. Na introdução, você observou que eu trabalhei oposições, né, de ideias. Eu falei de trabalhadores assalariados, desanimados, abandonados pelo poder público em busca de uma nova profissão em regiões consideradas mais promissoras após a pandemia. Então, nesse 2º parágrafo eu falo um pouco disso, mas utilizando o especialista em trabalho Elton Schneider. Desta maneira, fica melhor o desenvolvimento. É claro que eu poderia, na introdução, ter feito uma citação, sem problema algum. Você pode citar na introdução, no desenvolvimento, nos 2 parágrafos de desenvolvimento e também na conclusão, não há problema nenhum. Eu apenas quis trazer este modelo para que fosse interessante uma opção, né? Nós temos opções que são opções assim, viáveis, você treinando diariamente, né, treinando redação pelo menos de 5 a 8 horas por dia, estudando, lendo, não só a redação, mas a língua portuguesa, fica bem forte o seu argumento. E você também pode estudar, obviamente, outras disciplinas como literatura, você pode estudar filosofia, sociologia, história. Então, tudo isso que você estuda, você pode utilizar como argumento na sua redação, no seu texto dissertativo argumentativo. No 3º parágrafo, eu fiz a mesma coisa. Eu falei ali, de outro, exploração imobiliária com preços abusivos, propriedades privadas onerosas, demarcação ilegal de terras e grupos de pessoas sem desocupação. É claro que eu não vou poder falar sobre tudo isso na minha redação, isso é apenas um modelo, mas ficou bem claro no 3º parágrafo, quando eu falei do especialista Guy Ryder, que algumas informações estão contidas nesse trecho, nesse segmento. Você observou ali que ele fala do impacto sobre os trabalhadores e suas famílias, especialmente no mundo em desenvolvimento. Então, esse impacto que é devastador, ele provoca deslocamentos sociais e políticos. Então, eu tentei resumir a ideia de busca por uma casa, busca por algum local para que as pessoas que trabalhem pudessem ficar. Então, eu mostrei isso ali, mas no sentido mais rápido, né? Bem mais dinâmico, uma movimentação maior. Eu não me fixei, eu não desenvolvi cada um dos trechos. É claro que eu poderia fazer isso. Esse tipo de introdução é interessante porque ela leva aquilo que é propriamente um tópico frasal, uma introdução, né? Um parágrafo síntese, porque a introdução ela é uma síntese geral, né? De certo modo, essa introdução ela capta as informações. Cabe a você desenvolver essas informações, não de maneira tão minuciosa também nessa maneira de escrever. Nesse tópico frasal de oposição, eu simplesmente, o que eu fiz? Eu joguei algumas ideias, nem todas eu desenvolvi pormenorizadamente, ou seja, eu não desenvolvi parte a parte, eu não fiquei escrevendo muito sobre cada uma daquelas palavras que você viu lá, né? Essas palavras aqui, a exploração imobiliária. Essa exploração imobiliária com preços abusivos, eu já deixo bem claro ali no desenvolvimento, né? Como já expliquei anteriormente. Aí eu sigo falando, no Brasil eu coloco um dado estatístico sobre os desocupados, né? Que eu falo sobre os desocupados também, né? Essas pessoas sem ocupação, obviamente, essas pessoas sem ocupação,
elas vão buscar se fixarem em algum lugar de qualquer maneira, e aí eu mostrei que esses dados, né, que são dados reais, foram dados que foram mostrados no início do primeiro semestre. E aí eu já coloco esses dados como os dados que foram previstos. Se você pesquisar bem, você pode já mostrar um dado que foi relatado por algum especialista ou por alguma autoridade no assunto. Essas autoridades no assunto são reconhecidas pela banca. É claro, você ganha qualidade no seu texto. É claro que se eu não conheço o dado exato, aquela estatística, aquele exemplo, eu não vou usar. Se eu não sei, eu não uso. Você apenas deve utilizar aquilo que você tenha condições de ser, obviamente, aceito. Se você não coloca, você não vai perder pontos se estiver errado. Agora, se estiver certo, você deve colocar o dado estatístico, sim. Agora, se você tem dúvida sobre aquela informação, é melhor não arriscar para você não perder ponto. Ao final, eu fiz a conclusão, né, desse parágrafo, logo, vírgula, um conectivo de conclusão, e aí eu satisfatoriamente dei lá minha intervenção, uma intervenção razoável. É claro que a intervenção final é a intervenção maior, né? Dessa forma, o combate ao desemprego e o alto custo imobiliário são medidas importantes. Então, eu não trouxe muitos dados sobre isso, mas lá em cima eu falei sobre certa exploração imobiliária, né, com preços abusivos, né? Isso aí é o que? São imóveis caros, né? Como que as pessoas vão se manter se elas não têm emprego? Como que elas vão se manter desempregadas? Então, eu deixei essa informação muito forte. Eu não precisei desenvolver muito, mas eu estabeleci uma ideia de uma relação ali, tá? Esse tópico frasal é assim que ele funciona, né? O tópico frasal de oposição. Agora, eu poderia ter citado na introdução, no desenvolvimento, ter utilizado pelo menos dois trechos, né? Dois termos e desenvolvido sem maiores problemas. Tudo bem? Eu agradeço a sua atenção mais uma vez e até o próximo vídeo.